Com a proximidade do 25 de Abril, a esquerda portuguesa revela-se cada vez mais e até no comentariado político português. Tivemos no programa Estado de Arte um comentário que eu achei que era digno de algumas considerações, desde logo porque há aqui uma senhora que diz abertamente, bom, mas o 25 de Abril é de toda a gente, é de todos os democratas e de todos os antifas, e portanto aparentemente a democracia é relativa e os antifas são os verdadeiros donos da mesma. Se vocês não tiverem as credenciais antifascistas, provavelmente não merecem ser considerados, seja em que ocasião for. Vamos ver esta, troca de ideias que eu acho que é relevante e uma espécie de desdramatização de determinados comentários à esquerda. Veja-se bem, os festejos em Lisboa foram pouco considerados e não foram apoiados pela Câmara de Lisboa. Enfim, vamos ver que isto tem alguma graça. Bom, eu em parte pensei que ia discordar mais da Joana, apesar de tudo. Mas com uma parte não concordo nada, que é a questão de ir repescar essa célebre festa que não aconteceu e que fica esse trauma, que é achar que pronto, aquela coisa, quando é com a esquerda é sempre um banimento, ou sempre uma purga, ou sempre um movimento muito agressivo. Nesse ano, 2024. 25 de Abril dos democratas. Esse ano, não, mas sobre isso. Sim, mas como é aquela coisa, uma pessoa de esquerda nunca é despedida, é sempre saneada. Há uma festa de esquerda que não acontece. O 25 de Abril é dos democratas. Eu estou de acordo contigo. Estou de acordo exatamente. O Henrique lá esteve na festa, não foi? Sim, mas ao mesmo tempo concordo quando acho que a esquerda assambarca o 25 de Abril. Isso é verdade. Essa esquerda, eu acho que o 25 de Abril é de todas as pessoas que acreditam na democracia e que são antifascistas. Ok, mas por exemplo, a Associação 25 de Abril, por exemplo, assambarca o 25 de Abril. Peço imensa desculpa ao Vasco, esqueci-me do apelido. Vasco Lourenço, mas assambarca o 25 de Abril. É justo ao pé dele. É o único. Peço imensa desculpa. Quer dizer, desculpa. Perdemos o Alexandre no meio disto tudo. Não podem. Estás a assambarcar? Não pode. Mas a liberal não pode ser durante algum tempo. Isso é uma vergonha. E bem, não sei se ouviram esta parte de fundo, a Iniciativa Liberal não podia descer à avenida, mas porque levaram uns apertos e ouve-se de fundo e bem. Portanto, o espírito da liberdade destas pessoas é evidente. Acho graça que as credenciais para fazer parte da suposta liberdade que temos ao dia de hoje, que evidentemente é cada vez mais condicionada pelas mais variadas razões, seja também ter a credencial antifascista. Para aqueles que são da minha geração, não eram nascidos nessa altura, mas Cavaco Silva foi, assim, das primeiras pessoas com algum sucesso político. Não vou dizer que foi a primeira, porque eu não estou certo de que seja a primeira, mas foi das primeiras pessoas a dizer: eu não tenho nada que ser antifascista, eu não tenho nada a ver com o fascismo, e acrescento eu, da minha parte, Portugal nunca teve um regime fascista, portanto ser antifascista em Portugal é mais ou menos o mesmo que ser, sei lá, anticapitalista em Cuba. Não sei, é assim um exemplo, portanto é irrelevante vocês dizerem-se antifascistas. O que é facto é que manter a narrativa e os mitos da Terceira República, que foram também eles fundados com esta ideia de que o regime anterior era fascista, os heróis são os antifascistas, a ideia que o PCP sempre quis popularizar ao longo de décadas de regime, de que eram muito favoráveis e fizeram parte do 25 de Abril, coisa que é falso, e portanto nós todos sabemos disso e não é preciso ir propriamente à Lua e voltar para se saber desse ponto de vista. Agora, o PCP, com esta ideia, o PCP é um dos exemplos, mas é relativamente evidente que o 25 de Abril, toda a sua simbologia e mitos associados são simbologias de esquerda, ou acham que o cravo vermelho foi um acaso. Vejam o que significava o cravo vermelho na antiga União Soviética, que era literalmente o símbolo da revolução. Antiga União Soviética, que, diga-se de passagem, era a inspiração para muitos dos atores políticos relevantes no espaço do 25 de Abril até ao 25 de Novembro, portanto leia-se PREC e verão quente. E portanto, sendo que muitas das pessoas que tinham interesses diretos nessa situação, e houve muitas pessoas envolvidas, havia várias linhas de pensamento no 25 de Abril, não havia propriamente, não era um movimento 100% coeso, havia várias formas de pensamento, e quando eu digo no 25 de Abril, digo naquilo que se queria fazer depois da queda do regime. Havia várias formas de pensamento, como é conhecida, e venceu uma, mas as outras lutaram
passaram por isso e outras linhas de pensamento associadas e com inspiração na antiga União Soviética sabem perfeitamente o que é que significa o cravo vermelho e por isso é que o utilizam com tanto orgulho. Esta senhora comentadora até o está a utilizar tanto no cabelo como na lapela, portanto uma forma muito orgulhosa de o utilizar, e em liberdade deve poder utilizar aquilo que quiser, mas também em liberdade eu devo poder dizer aquilo que bem me der na real gana sobre o seu comentário político e sobre a utilização dos símbolos que faz. E portanto, desse ponto de vista é evidente que a esquerda tem assambarcado o 25 de Abril, porque o 25 de Abril pertence à esquerda em Portugal, mais, se quiserem, no limite ao centro-esquerda. Isso dou de barato, pertence ao centro-esquerda e esquerda radical. Portanto, é evidente que a direita sempre foi excluída de qualquer participação, porque a revolução é deles, foram eles que venceram, caramba. Acho que não é difícil de perceber, e isso não tem nada a ver com uma vontade inerente de estar num regime onde havia polícia política. Eu acho que as duas coisas podem ser verdades ao mesmo tempo. Pode-se dizer tranquilamente que o 25 de Abril e o que se seguiu ao 25 de Abril, basta ver também a simbologia do preâmbulo da Constituição, que é evidente e não é uma coisa menor, por muito que estas pessoas queiram dizer, bom, isso é tão irrelevante que nem vale a pena mudar, mas dizem sempre que não vale a pena mudar. Ou seja, não é relevante, mas não mudem, se faz favor, porque ter a simbologia no preâmbulo da Constituição de caminharmos para o socialismo é algo que é irrelevante, mas deixem ficar no preâmbulo da Constituição, só porque não interessa, não é? Nós todos sabemos que interessa, as vitórias simbólicas são importantes, a simbologia que é utilizada neste tipo de revoluções é observável em várias revoluções pela Europa fora, e nós sabemos que havia uma linha pós-25 de Abril, que também queria lutar por uma forma de regime que se inspirava diretamente no regime soviético, que tinha como simbologia o cravo vermelho para símbolo da revolução. Se vocês queriam um regime soviético, eu não queria. Portanto, eu não sou antifascista, não sou nem nunca serei, não tenho nada a ver com isso. Não houve fascismo em Portugal, portanto, ser antifascista em Portugal é o equivalente, mais uma vez digo, a ser anticapitalista em Cuba. Portanto, em Cuba vocês não têm propriamente um mercado livre em que haja transações livres, livre iniciativa, propriedade privada, todas elas de forma plena, não tem, e portanto é tão relevante ser antifascista em Portugal como ser anticapitalista em Cuba. Em Cuba já se vive o sonho socialista e portanto, meus amigos, é irrelevante se vocês são anticapitalistas em Cuba, porque não existe capitalismo em Cuba, não existe livre iniciativa, não existe propriedade privada de forma plena. E, portanto, é absolutamente irrelevante. Ninguém quer saber, eu não sou, e, portanto, não me associem nem ao significado da palavra, em que se diz que antifascista é só ser antifascista, muito menos me associem a movimentos antifascistas da esquerda radical que têm práticas terroristas pela Europa toda. Portanto, não sou, não quero ser, não tenho nada a ver com isso e também não me revejo nesta situação, nesta autoria que a esquerda radical reclama para si do 25 de Abril. Não tenho nada a ver com isso e por isso também é que não o celebro, até porque ao dia de hoje a liberdade é vístia, como se costuma dizer. Vamos ouvir a segunda parte. Pode ser uma avenida. Pode, mas não podiam e levaram uns apertos de E bem. O fascismo nunca mais, não é? Comunismo. Sim, aliás, ainda agora a Câmara de Lisboa aprovou, não é, uma saudação às pessoas que fizeram o 25 de Abril. Toda a gente votou a favor, o PCP votou contra. Votou contra. Falou em risco em toda a história da parte da Câmara. Não há hipótese. O PCP é dono de 25 de Abril, é dono da Constituição, mesmo que não fosse este modelo de sociedade que queria, mesmo que esta Constituição esteja cheia de coisas que o PCP, contra as quais o PCP votou. Mas pronto, mas depois é o dono disso. É o velho do Restelo encartado que nos restou na política. Mas sobre a Câmara de Lisboa, e confundir, pronto, quer dizer, a ideia de que o Carlos Moedas é Luís Montenegro, a Câmara de Lisboa, o governo não é. Não é? É o PSD, pronto, é tudo igual. Nesse ano, 2024, a Câmara de Lisboa, as pessoas recordar-se, não faltaram festejos em Lisboa. Houve 100 e tal festas apoiadas pela Câmara de Lisboa. Essa festa, especificamente, dessa feira do Largo do Carmo, todas as outras eram simbólicas. Não, foi quando aconteceu a queda do regime, vá lá.
Mas que culpa é cada regime aconteceu em vários A Câmara de Lisboa cedeu o Marcelo Caetano estava dentro A Câmara de Lisboa cedeu os palcos. A Câmara de Lisboa cedeu os palcos, as tendas, que toda a gente pediu, 100 e tal festas. Aquela festa pediu em março, para aí 3 semanas ou 4 anos do 25 de Abril. A Câmara de Lisboa já não tinha simplesmente mais material para dar, tinha um material qualquer menor, como é que eles pediam, que era o que restava para poder dar. E que não servia àquela festa e que não quiseram fazer. E as festas deste ano? E a história foi esta. Mas já agora houve festa no Largo do Carmo. Lá está, tem o simbolismo e por isso é que eu acho interessante que se desmereça as questões das vitórias simbólicas e além de tudo mais, esta comentadora tem bastante presente que ela não quer só celebrar o 25 de Abril, ela quer vergar o sistema político a dizer vocês vão celebrar onde eu quiser e 100 festas em Lisboa não é suficiente. 100 festas em Lisboa, mais de 100 festas, aliás, quem quiser ver o domínio cultural esquerdista em Lisboa, veja o programa da EGEAC Cultural em sítios como o Aljube e tudo mais e vão descobrir coisas absurdas, coisas que não colocam 10 pessoas dentro de uma sala, mas que pagam a preço de determinados artistas, determinados historiadores, determinados ativistas para fazer intervenções que são pagas a preço de ouro e ficam com salas vazias. E sabem porquê? Porque o dinheiro dos vossos impostos é utilizado para financiar os vícios desta malta. E portanto, nós todos sabemos o que é que aconteceu pós 25 de Abril. Quem não tivesse referências revolucionárias ia dentro, e aliás isso vai ficar também plasmado numa conversa que gravei no dia de ontem e que vai sair no 25 de Abril, que é para se conhecer também o outro lado do 25 de Abril, mas que ninguém tenha dúvidas, vamos ver pessoas que nada queriam com a liberdade, pessoas que queriam uma ditadura de sentido soviético e que utilizaram símbolos de sentido soviético também, e vão ver essas pessoas a descer à Avenida da Liberdade como se quisessem minimamente saber dessa situação, quando na verdade na altura do pós-25 de Abril, se vocês não tivessem referências revolucionárias, iam dentro com mandatos em branco e havia bastantes presos políticos que evidentemente, e isso está provado por vários historiadores, inclusive é o Rui Ramos, que diz abertamente que no 24 de Abril, obviamente não se comparam 40 e tal anos de regime com 18 meses, se quiserem, 18 meses, enfim, sim, 18 meses do pós-25 de Abril verdadeiramente, e portanto tem graça que as pessoas ignorem genericamente o papel que determinados partidos que ainda hoje, e que são bem apelidados de velhos do Restelo, tiveram. Nós sabemos perfeitamente que houve uma linha que venceu, mas esta vitória e o 25 de Abril genericamente, que não vai ser celebrado pela minha pessoa seguramente, foi algo conseguido pela esquerda, centro-esquerda. Bem sei que poderia ter sido bastante pior, poderia ter sido uma esquerda muito mais radical a vencer porque estava em cima da mesa, e aliás consta até que Mário Soares temia Álvaro Cunhal. E enfim, as coisas são o que são, está escrito, está documentado, não sou eu que o digo, mas o que é facto é que seguramente não foi uma vitória da direita e, portanto, do ponto de vista da liberdade, sempre que estas pessoas adquirem algum poder, tentam popularizar os seus conceitos, utilizar dinheiros públicos para propagar as suas agendas e deixar completamente de parte os outros atores políticos e, portanto, esta liberdade é um bocadinho seletiva, não contarão comigo para a festa, muito menos vou erguer um símbolo comunista para celebrar a liberdade, isso é uma contradição nos termos. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.